E aí, meu povo, mais um vídeo de Maquiando o Cliente. Produtos usados estarão listados por ordem de uso na descrição, tá certo? E já começo aí com a limpeza, usando um tônico, tá? Ela me disse que tem a pele oleosa, então por conta disso eu vou estar usando um hidratante mais sequinho, que é aquele da Make More, que é o que eu geralmente uso para peles mais oleosas, né? Porque ele tem um acabamento mais seco mesmo. Então, vou espalhando aí com o pincel Kabuki. Bora de base, tô usando essa da Catherine Hill, a Teal, que é uma base de textura mais fluida, porque sim, ela tem a pele oleosa, mas estamos falando de uma pele madura, né? Uma pele que tem linhas de expressão. Então, por conta disso, eu prefiro usar uma base de textura mais emoliente, mais fluida, porque assim ela não vai marcar tanto. Então, vou aplicando aí com o pincel Kabuki, distribuindo por todo o rosto, com calma. E essa base aí, eu não precisei fazer ajuste, tá? Deu certinho com o subtom dela. Hora do contorno. Eu tô usando outra base da Catherine Hill, tá? Vai estar na descrição a cor. Pra ser o meu contorno aí. Então, eu vou bem aos pouquinhos com calma. Vocês veem que eu tiro bastante o excesso na placa. Porque como é uma base bem fluida, então ela se espalha muito fácil, né? Pigmenta muito fácil. Então eu tenho que ir com calma para não acabar manchando ou deixando muito escuro, né? Faço também um pouco ao redor da testa. Bem com calma aí para não pesar a mão, né? Menos é mais. Iluminação. Tô usando o corretivo líquido também, né? Pelos mesmos motivos que eu apliquei a base, principalmente abaixo dos olhos, e também porque ela usa óculos, né? Ela tá todo o tempo com óculos, então, quanto mais fina as camadas que a gente faz nessas áreas abaixo dos olhos, é mais confortável e também evita de marcar muito embaixo alguma linha de expressão, enfim. Então, eu já vou aplicando e já vou com a esponja esfumando esse produto, tá? Principalmente porque eu tava com o ventilador aí, né, na gente, porque o calor tá demais, né, vocês sabem. Então, o produto seca mais rápido. Então, pra não correr o risco, eu já fui aplicando abaixo dos olhos e já fui esfumando aí, nem que seja um pouquinho, pra não acabar secando e marcar, e depois eu ter dificuldade pra esfumar esse produto depois, né. E como vocês podem ver, ficou um pouquinho marcadinho na parte do contorno, mas depois dá tudo certo. Faço um pouquinho também entre as sobrancelhas, levando em direção à testa. E no nariz também, que ela tem um nariz bem fininho. Eu nem fiz contorno no nariz dela, só a iluminação já vai dar uma boa iluminada nessa área aí. E já esfumando tudo. Blush, minha paletinha de sempre da Nath Capello, tô usando essa cor aí. Ela me disse que gosta de blush, então eu me empolguei. Aí apliquei bastante. E também porque é aquilo que eu falo pra vocês, quando eu vou selar com pó, ele tira um pouco da intensidade do blush. Então eu sempre aplico um pouquinho a mais, né? Pra quando eu selar com o pó, ele já ficar na intensidade legal. Iluminador, o meu de sempre, velho de guerra, esse da Ruby Rose. Então tô aplicando aí pouco e com calma, né? Porque a pele tá molhada, sem selar. Hora da selagem, tiro aí bastante o excesso, que nem tinha muito, tava bem sequinho a área aí embaixo, então por conta disso que eu vou selar com o pincel de esfumar, que já tem até vídeo no canal que eu dou essa dica pra vocês, que faz muita diferença. Eu percebi aí, gente, que a pele dela não é tão oleosa assim, é uma pele de normal a seca, porque tava bem sequinho, sabe? Não precisava, eu poderia nem usar pó aí abaixo dos olhos, porque tava bem sequinho mesmo. Então, pra garantir, eu só fui com o pincel de esfumar, porque ele não pega tanto produto assim. Então, só vai selar o necessário. E no restante do rosto, com o pincel fofão,
para selar todo o produto. E é isso. Feito carreto. De pele foi isso, vamos para os olhos. E, gente, como eu disse a vocês, ela usa óculos, ela tá todo o tempo com óculos, então a proposta de hoje vai ser mais uma inspiração para quem usa óculos, né, que tem dificuldade para fazer a maquiagem. Então, primeiro eu começo iluminando abaixo da sobrancelha, normal, padrão. Não muda muita coisa não, sabe, gente? Maquiagem para quem usa óculos ou para quem não usa. Mas uma coisa que eu acho legal é deixar os olhos mais contornados para quem usa óculos, sabe? Dar um destaque a mais nos olhos. Porque quando a gente coloca o óculos, ele meio que some, né? Com o contorno dos olhos. É como se os olhos não ficassem tão destacados. Então, depois de iluminar aí, vou com a minha paleta da Xiglan. Vou deixar até na descrição o link dele. Quem se interessar nessa paleta. E começo a marcar o côncavo primeiro. Então, aí não muda muita coisa, né? Esfumado, clássico, normal, igual eu faço em todo mundo. Fazendo aí do outro lado. Como vocês percebem, tô marcando o côncavo. Ela tem bastante espaço de pálpebra, mas como eu quis marcar bem o côncavo, então eu tô usando um pincel mais firme e menor, né? Um pincel de esfumar menor. Então, eu aplico aí no côncavo e no canto externo, levando pra fora, né? Como eu faço sempre em todos os meus esfumados. Agora eu vou usar este tom aqui, um pouquinho mais escurinho. Ele tem um fundo mais quente do que a cor anterior, tá? Então, eu aplico mais no canto externo mesmo. Dei também um pincel. Esse é um da Macrylan. Então, eu foco mais no canto externo e só com o restinho eu levo pro côncavo, né? Até o meio. Só para poder se misturar com a cor anterior e ficar um degradê legal, tá? Mas o foco mesmo é mais no canto externo. Aí eu tô voltando com a cor anterior e o pincel anterior para dar o acabamento de sempre, né? Garantir que tá tudo bem esfumado, que as cores estão bem misturadas. A minha besteirinha de sempre, né? Você sabe que eu sempre tenho que voltar com o pincel. Agora eu vou aplicar essa sombra dourada, aí é um dourado mais escuro, em toda a pálpebra móvel, tá? Tô tentando só usar essa paleta, tá? Que realmente as cores são muito lindas. Então, tô aplicando aí de boa com o pincel. Pigmenta muito bem as sombras cintilantes dessa paleta. São bem, assim, amanteigadas, sabe? Não são secas, não esfarelam muito. Então, como vocês podem ver, ela nem caiu na pele, então foi bem de boa. E aí, eu vou, com o meu lápis marrom, fazer um delineado aí, né? Fazer um traço. Que é aquilo que eu falei pra vocês, deixar o olho um pouco mais expressivo, um pouco mais contornado, tá? Pra quando ela colocar o óculos, não parecer que ela não está maquiada, né? Que ela não tá com maquiagem nenhuma. Então, eu aplico o lápis e já venho com o pincel pequenininho pra esfumar antes que seque. Aproveito e já vou aplicar na linha d'água, que como vocês podem ver, minha mão ficou no meio. E um pouquinho por fora também, tá? Aproveito que eu já tô com a mão na massa aí, com o lápis. Que eu poderia fazer isso com lápis preto também, vai muito de gosto, né? Mas o marrom, gente, ele é o padrão, assim, sabe? Porque ele nem vai ficar muito escuro, pesado demais, mas também não fica claro, como se não tivesse aplicado nada. Então, tô fazendo aí do outro lado, aplicando, tranquilo, e já venho com o pincelzinho pra esfumar antes que seque, tá? Mesma coisa que eu fiz em cima.
E aí eu volto com aquela primeira cor de sombra que a gente usou, sabe, no côncavo, para selar esse lápis. Eu poderia usar um marrom escuro ou até mesmo um marrom mais intermediário, mas eu quis usar o marrom mais claro, né, o primeiro que a gente usou, só para selar mesmo esse lápis, tá? Mesma coisa eu faço em cima, com a mesma cor de sombra. E aí eu misturei um pouquinho daquele marrom mais escuro da paleta com o segundo marrom que a gente usou, só para esfumar o finalzinho do delineado aí, tá? Ó, tô com um pincel fofinho, nada demais, tá? Uma besteirinha mesmo. Só pra gente sumir, garantir que eu sumi com o final desse delineado, sabe? E aí faço aquele truque, né, que eu mostro pra vocês que eu gosto muito de fazer pra deixar, pra garantir, né, que o esfumado ficou bem alongado. Então, eu faço isso, tô fazendo com pó compacto, tá sendo como a minha borracha aí, sabe? Tô limpando tudo que possa ter ficado aí, pra deixar mais delimitado. E aí, sobrancelha, como vocês percebem, a sobrancelha dela já é bem feitinha, não tem muito o que fazer não, então só tô intensificando, né, o desenho com a pomadinha, sem deixar muito escuro, sem deixar muito marcado. Que aí vocês percebem aí que eu foco mais, né, eu distribuo mais produto do meio pro final. Eu não levo muito produto pro início, né? Que é aí que às vezes a gente acaba deixando a sobrancelha muito pesada, muito marcada. Cílios postiços, tá? O modelo vai estar na descrição que eu tô usando, que é um modelo pequeno, leve, mas também que dá uma boa diferença, né? Principalmente para quem usa óculos. Indo para os lábios, ela queria um batom mais avermelhado, porém também mais amarronzado. Sabe aquele marrom puxado pro vermelho, vermelho puxado pro marrom, enfim. Então, tô aplicando. Aí, como vocês sabem, batom segura na mão de Deus e vai, tem que ter prática, então não tem muito o que falar. Só vou com calma aí, mas eu sempre gosto que a cliente mantenha a boca firme e fechada quando eu vou aplicar no centro. E só quando eu vou aplicar nos cantinhos que eu peço para ela abrir um pouquinho a boca, sabe? Para encaixar bem o pincel ali no cantinho do lábio. Fora isso, é prática mesmo. Mão firme e é isso aí. E é isso, meu povo. Espero muito mesmo que tenham gostado do vídeo de hoje. Já coloca aqui nos comentários a sua opinião, que eu quero saber. E se não se inscreveu, já se inscreva. Eu vou até colocar 2 vídeos aí na tela como sugestão para quem quiser maratonar os vídeos do canal, tá certo? E é isso. Um beijo